A Fazenda Boa Vista é um dos maiores sucessos em empreendimentos imobiliários do Brasil. Seus proprietários ganharam não só em qualidade de vida, mas também em valorização. A JHSF traz o Boa Vista Village com amenities inéditas como campo de golfe de 18 buracos por Rees Jones, clube de surf exclusivo para membros, uma estrutura incomparável de tênis. Venha ver tudo que o Village tem para valorizar a sua qualidade de vida. É Boa Vista, é igual e é diferente. Olá a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do Amarela On Air, programa de entrevistas de Veja. Eu sou Clarice Oliveira e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB. Tudo bem, deputado? Muito bom ter o senhor aqui, muito obrigada pela presença. Tudo bom, Clarice? É um prazer estar aqui. Vamos conversar sobre política, né? Sim, com certeza. Como de costume, me acompanham aqui nesta entrevista dois outros entrevistadores. Aqui ao meu lado, Leonardo Martins, que é repórter do UOL, e também Carlos Mello, cientista político e professor do INSPER. Deputado, eu gostaria de abrir um pouquinho essa nossa conversa, falando, é claro, sobre o fato de o MDB aí se apresentar com uma candidatura à presidência da República, liderada aí pela senadora Simone Tebet. Não foi fácil chegar até aqui, né? A gente viu que teve muitos percalços aí no meio do caminho, a dificuldade de atrair o PSDB, mas a gente ainda vive um cenário muito complicado, com uma polarização muito forte da corrida presidencial e uma dificuldade da senadora de despontar aí como uma alternativa viável. Então, eu queria que o senhor abrisse um pouquinho essa conversa falando sobre os planos de curto prazo para tentar fazer essa candidatura decolar, porque a gente sabe que o tempo de vocês é curto. Como que está esse trabalho? A candidatura da Simone Tebet, ela foi construída passo a passo, né? Faz mais de 6 meses que nós estamos construindo o Centro Democrático, junto com o PSDB, junto com o Cidadania. Antes nós tínhamos outros partidos, União Brasil participava das reuniões. Em determinado momento, União Brasil saiu das conversas, mas nós permanecemos e conseguimos, depois de muita conversa, de muito diálogo, de muita análise, de amadurecimento, chegar naquela que eu acredito que é a melhor via para essa eleição, que é a pré-candidatura da Simone Tebet. Claro que, unindo o MDB, o PSDB e o Cidadania, ela terá um alicerce muito grande para poder se colocar, se posicionar e se apresentar para o Brasil. Eu acredito que a Simone vai ser a grande novidade dessa eleição. Vai ser o fato novo dessa eleição, que vai chamar a atenção dos brasileiros que estão absolutamente insatisfeitos com essa polarização, com essa briga política que hoje muito mais parece uma briga de torcida organizada, de time de futebol, do que um debate de alto nível pensando no país. Eu acredito que nós temos tempo para viabilizar a candidatura da Simone. A Simone hoje ainda é desconhecida por cerca de 60% da população brasileira. E quando as pessoas começarem a perceber que há um caminho moderado, equilibrado, eu tenho convicção que essa será uma candidatura que vai crescer, vai se fortalecer e vai ter sucesso. O MDB, presidente, como o senhor sabe, deve estar trabalhando nos bastidores para consertar. Ele está dividido na candidatura da Simone em apoio ao ex-presidente Lula. Tem uma parte do partido que também está ali próxima do Jair Bolsonaro. A pergunta que eu te faço diante desse quadro de divisão dentro da própria legenda é se a demora da chamada terceira via, que é o que a Simone hoje representa, pelo menos publicamente, a demora para definir um quadro da terceira via antecipou um movimento de voto útil, de apoio útil dentro da própria MDB? O MDB é um partido muito democrático. O MDB sempre teve divisões, partido que respeita as suas lideranças, respeita as características dos estados, mas hoje a candidatura da Simone, ela tem o apoio altamente majoritário. Nós temos algumas composições em estados que acabam se unindo a outros partidos,
mas existe um respeito muito grande pela pré-candidatura da Simone, que está absolutamente consolidada. Nós já passamos por momentos mais turbulentos, hoje está absolutamente estabilizado. Nós vamos ter a pré-candidatura da Simone formalizada na convenção. O PSDB deverá indicar o vice. O PSDB e o MDB são partidos que têm uma história, inclusive, muito semelhante. O PSDB nasceu do MDB pela luta da democracia, pela luta de respeito às instituições, do Estado Democrático de Direito, tem um legado muito grande para defender tanto o PSDB quanto o MDB e o Cidadania da mesma forma. Eu acredito que a consolidação que ocorreu há pouco tempo, nós tivemos o anúncio formal do apoio do PSDB e do Cidadania há 2 semanas. Portanto, agora, o grande desafio é tornar a Simone mais conhecida. Nós estamos fazendo várias pesquisas qualitativas e os resultados são surpreendentemente positivos, no sentido de as pessoas hoje escolhem ou o Bolsonaro ou o Lula porque são 2 líderes políticos altamente conhecidos. O Lula porque foi 2 vezes presidente da República e representa a esquerda no Brasil. O Bolsonaro foi um fenômeno em 2018 e é o presidente da República. Então é absolutamente natural que as pessoas acabam definindo por um dos 2. Mas existe uma parcela significativa da população, 40%, 42% da população, que não quer mais essa polarização, que não quer mais essa política do ódio, que não quer mais essa briga. E quando perceberem que tem uma candidata que é absolutamente preparada, que tem experiência administrativa, que tem experiência no legislativo, que é mãe, que é professora, que é advogada, que foi prefeita de Três Lagoas e foi reconhecida como uma prefeita do emprego, porque quando ela foi prefeita, ela conseguiu levar grandes empresas para o município dela. E claro que o prefeito, quando é reeleito, é um prefeito que sabe resolver os problemas da população. E essa experiência administrativa no executivo é muito importante para alguém que almeja ser presidente da República. Depois ela foi deputada estadual, ela foi vice-governadora do Mato Grosso do Sul e é senadora da República há 8 anos. Ela se destacou muito na CPI do Covid, enfrentando muitas vezes poderosos para defender a vida, para defender a ciência, para defender o povo brasileiro. Eu tenho absoluta convicção que quando as pessoas perceberem que existe uma alternativa aos extremos, aos polos que já estão colocados, nós vamos ter um crescimento significativo da candidatura dela. As pessoas vão começar a perceber que existe uma candidatura que não está colocada nessa briga, nessa polarização que interessa, inclusive, para os 2 polos. Interessa para o Bolsonaro e para um segundo turno com o Lula, interessa para o Lula e para o segundo turno para o Bolsonaro. Eu acredito que as pessoas vão fazer uma reflexão e vão procurar alguém que apresente um projeto para o país. A gente não precisa ficar discutindo pessoas, nós precisamos discutir o país, nós precisamos ver quem é que tem um projeto para dar uma estabilidade política para que o país retome credibilidade internacional, que possa realmente devolver a esperança para os brasileiros de um futuro melhor. Deputado, pegando alguns pontos que o senhor colocou aqui, o fato da senadora não ser nem uma coisa nem outra, ser uma alternativa, mas a alternativa exatamente é o quê? Simplesmente não ser nenhum nem outro, me parece que é pouco, não é? Esse é o primeiro ponto. Que projeto é esse a que o senhor se refere? Porque me parece muito vago, né? Um projeto alternativo. Que projeto é esse? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a questão da democracia, porque a democracia está sobre a mesa. Há riscos com relação a isso, né? E o terceiro ponto, se o senhor me permite alongar a pergunta, quando o senhor fala que há uma briga de torcidas, essas torcidas se equivalem?
as duas candidaturas que hoje despontam nas pesquisas, elas são iguais, são exatamente a mesma coisa e, portanto, não há diferença entre eles e aí um terceiro campo seria fundamental por causa disso? Não há nenhuma distinção? Olha, o MDB sempre foi, Carlos, um partido que defendeu a democracia, sempre foi um partido que contribuiu nos momentos mais difíceis para o país. Lá na redemocratização, o MDB acabou recebendo pessoas de outras correntes políticas, inclusive, mas para enfrentar a ditadura militar. Nós tivemos no Tancredo Neves a grande esperança de uma redemocratização, de uma oportunidade com liberdades, com democracia plena. Depois, com a morte do Tancredo, nós tivemos o Sarney, que foi nosso presidente, que conseguiu avançar principalmente nas pautas sociais. Às vezes o MDB acaba não defendendo o seu legado, mas, por exemplo, o SUS, o Sistema Único de Saúde, foi uma conquista e foi implementado durante o governo do presidente Sarney. E agora, na pandemia, nós tivemos 2 anos absolutamente tristes no país e no mundo, e o SUS demonstrou a sua capacidade de salvar vidas, de amparar os brasileiros. Depois nós tivemos, na Constituição de 88, a grande figura do MDB, que foi Ulisses Guimarães, que conseguiu, na Constituição cidadã, dar direitos, dar garantias aos brasileiros. Depois o MDB, com Itamar Franco, conseguiu retomar com o Plano Real, depois o Fernando Henrique, para dar uma estabilidade à nossa moeda, força à moeda brasileira. Depois, nos avanços sociais, o MDB teve participação efetiva. Mais recentemente, no momento que o país estava com inflação de 2 dígitos, estava com juros altíssimos, sem credibilidade internacional nenhuma, o presidente Michel Temer assumiu e conseguiu devolver a credibilidade, conseguiu fazer com que a economia voltasse a respirar e com absoluta certeza, fez reformas em 2 anos e meio que muitas pessoas poderiam achar impossíveis, mas a modernização trabalhista que deu mais direitos aos trabalhadores, principalmente aos intermitentes, o teletrabalho. Muito se fala sobre a modernização trabalhista, mas ela foi importante no momento para a retomada do emprego, a reforma do ensino médio, focando mais na questão profissionalizante para dar ao brasileiro, principalmente ao jovem, a formalização no mercado de trabalho. Conseguimos avançar na reforma da Previdência, que ela foi gestada com o presidente Michel Temer e depois nós votamos nesse governo. Então, o MDB tem um trabalho de respeito e de entrega para os brasileiros muito grande. E nós temos que nos orgulhar disso. O MDB hoje vai apresentar, com a pré-candidatura da Simone, um projeto robusto para o país, que está sendo formulado pela Helena Landau, que é economista, mas a Simone tem conversado com o Pércio Arida, com Armínio Fraga, com outras figuras no mundo econômico que vão balizar um projeto que dê a esperança para o brasileiro, novamente, de algo organizado, não improvisado e que vise gerar emprego e renda. Quem está coordenando o nosso plano de governo é o Germano Rigoto, que é o ex-governador do Rio Grande do Sul, junto com o Fogaça, que é ex-senador, ex-prefeito de Porto Alegre. Nós temos uma equipe hoje que está preparando um projeto que nós vamos apresentar para o país e agora, isso a gente faz pela Fundação Ulisses Guimarães, que é o braço pensante do MDB, e nós vamos somar essa experiência e esses trabalhos com a fundação do PSDB, que também tem um know-how bastante grande, e com a fundação do Cidadania. Portanto, nos próximos
dias, nas próximas semanas, nós vamos ter uma união das 3 fundações para apresentar um projeto que seja uma alternativa ao que nós temos hoje. Hoje eu vejo um governo com muito improviso na economia, principalmente no que se diz respeito a não focar as reformas estruturantes que o Brasil precisa. Eu lembro que a reforma da Previdência, nós praticamente tocamos ela no Congresso Nacional. Rodrigo Maia, quando era presidente, era um entusiasta da reforma da Previdência e os líderes partidários, junto com o Rodrigo, nós conseguimos avançar e foi muito importante para o país naquele momento. Nós tínhamos a reforma administrativa, que é tão importante quanto, que absolutamente não andou um passo, não andou absolutamente nada, foi engavetada. E nós temos a reforma tributária, que inclusive a PEC 45 é de minha autoria, o relator, o Aguinaldo Ribeiro, já tinha um relatório pronto. Nós fizemos centenas de conversas, de diálogos, de busca de aprimoramento da PEC 45, que é a reforma tributária, que é aquela que eu acredito que era mais importante também para a gente destravar a economia, para a gente resolver o problema da guerra fiscal entre os estados, dessa questão da tributação sobre o consumo, que simplesmente foi engavetada por um problema político menor. Então, o que a gente vê hoje é que não existe um projeto importante e relevante que o governo queira aprovar. Ou, nesses últimos 2 anos, depois da reforma da Previdência, nós não tivemos nenhum avanço em termos de projeto estrutural para o país, que olhasse o problema como um todo. Um remendo aqui, um remendo ali, um improviso aqui, um improviso ali, que prejudicou muito os brasileiros. E não acredito, com muita sinceridade, que com os novos problemas que nós temos, que as soluções do passado vão resolver. Nós precisamos virar a página e olhar para o futuro com um projeto que toque realmente na ferida, que mexa nas questões que estão tramitando há muito tempo, mas que, infelizmente, por não ser prioridade do Executivo, acaba parando no Legislativo. Então, eu acho que nós temos condições, nós tivemos avanços importantes no governo do presidente Michel Temer, tivemos a votação da reforma da Previdência e, depois disso, mais nada. O senhor foi candidato à presidência da Câmara, disputou com o atual presidente, o Arthur Lira. Eu concordo com o seu diagnóstico, né? A reforma da Previdência foi feita a despeito do governo, né? E contou muito o acúmulo que houve no governo do presidente Temer e também com a força do então presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. No entanto, o senhor foi candidato ali, o senhor disputou e nada aconteceu. Quer dizer, não faltou liderar um processo de pressionar o governo e pressionar Arthur Lira, pressionar o Centrão para que essas reformas saíssem? Nós pregamos, na minha candidatura à presidência da Câmara dos Deputados, um parlamento mais independente. Porque toda vez que o parlamento é um puxadinho do Executivo, você acaba sendo uma casa só de carimbar os projetos. E aí você deixa de ter o protagonismo de uma pauta para o país. As grandes reformas, elas acontecem no Legislativo. Elas vêm do Executivo, muitas vezes, mas o Legislativo é fundamental para melhorar, para aprimorar, para debater e depois para votar. Nós não tivemos a vitória, portanto, a pauta ficou com o deputado Arthur Lira, que acabou tendo uma relação muito próxima com o governo e, infelizmente, o governo não priorizou essas reformas. Mas não Como faltou assim fazer uma barulho? relação muito próxima? Detalhe um pouco, porque mais do que uma relação muito próxima, a gente vê, de alguma forma, uma ação conjunta, né? É mais do que uma relação próxima. A proximidade pode até ser benéfica. Na avaliação do senhor, essa proximidade chegou num ponto em que ela é maléfica para o país? O que significa aí essa proximidade excessiva, como o senhor está falando? No sentido de
ter uma pauta que seja importante para o país, ela não foi boa. Por quê? Porque depois da reforma da Previdência, nós não avançamos em nenhum projeto estruturante. E a Câmara dos Deputados poderia ter esse protagonismo, poderia apresentar força política para que isso acontecesse. Hoje a Câmara é refém do governo Bolsonaro, na avaliação do senhor? Hoje nós temos uma Câmara que, infelizmente, tem dificuldades de avançar nesses projetos. O próprio orçamento secreto, ele acabou fazendo com que os parlamentares ficassem muito submissos ao governo federal. E aí você tem que pegar alguns projetos e colocar como prioridade, e mesmo que não agrade o presidente da República, o ministro da Economia. Quer dizer, a reforma tributária foi um exemplo claro disso. Era uma reforma que foi debatida por 2 anos com todos os agentes da sociedade, a parte laboral, a parte patronal, os economistas, os estados, os municípios, fizeram ajustes que acabaram buscando um apoio maciço na sociedade. Eu tenho convicção que, se fosse pautada, ela seria aprovada e nós teríamos uma nova realidade na questão de geração de emprego, de renda, de credibilidade e de segurança jurídica no nosso país. Hoje, a nossa tributação, ela é complexa, ela é algo que tira a competitividade das nossas empresas, ela prejudica o país, prejudica os empresários e os trabalhadores. Então, essa é uma proposta que tem que andar. Eu acredito que nos primeiros 6 meses do próximo governo, essa vai ser a pauta que nós vamos conseguir avançar. Por quê? Porque é necessário para o país. Mas, ó, deputado, sem querer entregar a minha idade aqui, mas nos 20 anos que eu trabalho como jornalista, mais de 20 anos já, foram incontáveis as vezes que a gente ouviu que agora vai sair essa reforma tributária. Isso está sendo discutido no Congresso, empurrado de uma gestão para outra e simplesmente não avança porque mexe com uma série de interesses políticos, interesses de governadores, interesses dos próprios parlamentares e do governo federal. E há uma dificuldade muito de se chegar a um consenso. Como tentar garantir que isso saia na próxima gestão, mesmo que a sua candidata à presidência consiga se eleger? Supondo que a senadora Simone Tebet consiga chegar ao Palácio do Planalto. Daí, para a gente dizer que em 6 meses do próximo governo dá para fazer uma reforma tributária, parece um passo um pouco largo. Porque o trabalho de convencimento, ele já foi feito. Eu acho que a gente pode fazer uma relação muito próxima com a tramitação da reforma da Previdência, que foi iniciada no governo do presidente Michel Temer, teve um avanço muito grande no convencimento, inclusive da sociedade. A gente sabe que reforma da Previdência é uma reforma também que mexe com muitos interesses. Não é uma reforma simples. Não é... se você não tiver o convencimento de que aquilo é fundamental para o país, para o futuro, para que a gente tenha equilíbrio nas contas públicas, é muito difícil o parlamentar abraçar uma pauta como esta. Eu acredito que hoje nós temos já um debate muito aprofundado, muito avançado na reforma tributária, para que a gente possa retomar essa discussão o ano que vem e o ideal, a gente sempre fala, essas reformas mais profundas que aconteçam no primeiro ano, que é um ano onde o governo eleito está mais forte, está com mais credibilidade, tem mais força, inclusive no parlamento, para que essas reformas avancem. Por isso que eu sou otimista. Eu acho que, como ela avançou muito e ela foi engavetada por problemas políticos menores, eu acredito que ela vai poder avançar no ano que vem. Vai ser um trabalho que nós vamos fazer. O Carlos falou que não houve provocação, que não houve empenho. Nós fizemos muitas gestões, inclusive da sociedade, dos municípios, da Associação, da Confederação Nacional dos Municípios. Nós tivemos muita gente que
fez a pressão para que a reforma pudesse andar, mas infelizmente Deputado, isso não talvez aconteceu. Nunca na história do Brasil, embora a Clarissa tenha razão, dessas delongas todas em relação à reforma tributária, mas talvez nunca nós estivemos tão próximos de aprovar uma reforma como agora. Né? Havia consenso, inclusive, entre Conselho de Secretários de Fazenda, etc. Não faltou liderar a oposição, porque a reforma a rigor não saiu, porque o governo federal não quis. Num determinado momento, o governo federal percebeu que perderia, né, recursos e não quis. Não faltou, naquele momento, liderar a oposição para este caso e para todo o resto, porque me parece que, não só por conta da pandemia, das sessões remotas, mas me parece que faltou oposição. E a aproximação do ano eleitoral, né, só completando, né, a partir do meio do ano passado já, a aproximação do ano eleitoral acabou levando os próprios parlamentares a quererem evitar mexer com assuntos, sendo o último ano antes da eleição, que pudessem lhe custar votos lá na frente. O senhor não acha que, completando aí o que o Carlos estava perguntando, não faltou um empenho dos próprios partidos em aceitar o ônus que viria dessa aprovação para garantir que ela viesse, que ela fosse aprovada, essa reforma? Numa frase, não faltou liderar a oposição? O problema é que os partidos de oposição, mais os partidos independentes, não tiveram força, numérica inclusive, para avançar nessa pauta. Quer dizer, é uma pauta que foi engavetada pelo presidente da Câmara dos Deputados com a interferência do Paulo Guedes, que também não queria essa votação. O Senado, o Rodrigo Pacheco, tentou avançar com a 110, que é muito semelhante à PEC 45. Aí, no ano de eleição, eu concordo, é muito mais difícil. Você não consegue tocar uma... Não é só força da oposição, né, deputado? Um pouco falta de vontade dos próprios parlamentares de arcar com o ônus da aprovação de uma reforma dessa perto de um ano eleitoral. Né? Isso, mas aí eu vou usar o argumento do próprio deputado. Vamos retomar o velho MDB. Né? Doutor Ulisses tinha essa força toda lá nos idos de 74, 76, contra o pacote de abril. Né? Não havia força numérica, mas havia força política, havia disposição política, havia disposição para o enfrentamento. Quer dizer, se perdeu o elo com o MDB, que o senhor mesmo citou no começo da sua fala? Nós vamos voltar nessa eleição com o MDB mais forte, inclusive numericamente. Eu acredito que nós vamos eleger mais de 50 deputados. Nós tínhamos 34, na janela fomos para 37. Acho que a organização política, com a mudança da lei eleitoral, com a proibição de coligações proporcionais, vai melhorar o Congresso Nacional no sentido de termos aí 8, 10 partidos mais robustos, mais fortes. E eu acho que isso vai facilitar também a construção desses consensos. Eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer essa defesa, por quê? Porque eu estudei muito esse assunto, eu acabei defendendo muito a reforma tributária, nós tivemos grandes contribuições de parlamentares, de correntes políticas. Agora, quando se uniu a presidência da Câmara com o ministro da Economia não querendo fazer, infelizmente nós perdemos esta oportunidade, que eu acredito que nós temos que agora somar forças para que, a partir do ano que vem, a gente coloque isso como prioridade. Não acho que... eu já escutei muito isso. Nos últimos 20 anos, fala-se em reforma tributária, mas eu acho que o momento, quer dizer, ela está madura e o país precisa. O nosso sistema tributário no consumo é muito ruim, é prejudicial. Claro que quando você mexe com um projeto dessa magnitude, você fere interesses. E aí você tem sempre reação. E claro que, em ano de eleição, os parlamentares também são mais sensíveis e não querem mexer muitas vezes em vespeiro. Agora, esse é um projeto que quem conhece, quem estuda, quem se aprofunda nele, sabe que para o futuro do país é fundamental. Então, nós vamos insistir no projeto da reforma tributária. Faltou uma resposta que o Carlos fez à pergunta. Eu queria perguntar ao senhor. O MDB, a sua avaliação, vocês colocam o Lula e o Bolsonaro no mesmo patamar? Eles são antagônicos na avaliação do senhor? Eu não faço comparativos, mas eu vejo que
inclusive na pesquisa que nós fizemos, quase 60% da população está com a percepção que essa polarização direita contra esquerda está prejudicando a vida das pessoas. Porque quem vai no mercado vê que o alimento está crescendo a cada semana. O combustível nem se diga. O que está acontecendo com o preço da gasolina, do álcool, do óleo diesel, o gás de cozinha, que fala com 100% da população brasileira. Quer dizer, a vida das pessoas está muito pior. E a gente vê que existe uma polarização que muitas vezes ela traz uma briga ideológica que não contribui em nada para melhorar a vida das pessoas. Os problemas reais não estão sendo discutidos. Hoje, nós estamos vendo um modelo que não está dando resultado. A inflação está comendo a capacidade de compra das pessoas naquilo que é mais básico, que é o seu alimento. A dona de casa sabe disso. O trabalhador sabe disso. Sente no bolso. Cada mês é alguma coisa na alimentação que não pode ser comprado porque nós temos uma inflação que está comendo esse poder de compra. Então, essa percepção que a vida das pessoas está piorando e a briga ela vai para um patamar mais ideológico. A gente vê a rede social como um grande avanço para aproximar os eleitos dos eleitores, para ter cobrança, para ter uma proximidade, para ter uma capacidade de perceber a vida real. Mas o que a gente vê é uma briga insana, uma política de ódio, uma agressividade que não condiz com o perfil do brasileiro. A questão da democracia não é ideológica. A questão de respeito às instituições, a questão de respeito aos trâmites da democracia, isso não é ideológico. Isso não pode ser considerado uma questão abstrata. Essas questões estão sobre a mesa, né? Mas essa é a defesa do MDB. O MDB tem no seu DNA a defesa da democracia, das instituições e já comprovou nas várias oportunidades que teve que essa é inegociável isso para o nosso MDB. Perfeito, esse ponto. E agora colocando o foco no Bolsonaro, gostaria de saber como o senhor avalia, quando o senhor liga a TV na sua casa e você vê uma afirmação como o presidente Jair Bolsonaro já fez algumas vezes contra as urnas eletrônicas ou outras afirmações antidemocráticas. O MDB do Ulisses, como o senhor avalia isso? Você coloca ele de direita, ele é antagônico ao Lula? Isso eu queria que se comentasse especificamente o presidente Jair Bolsonaro. Como você avalia isso diante do ambiente democrático? Todos esses momentos o MDB se posicionou sem nenhum tipo de tentativa de passar pano. O MDB, em todas as bravatas que foram feitas pelo presidente, quando tentou trazer instabilidade à nossa democracia, às nossas instituições, o MDB teve um posicionamento através da sua presidência, através dos seus deputados e dos seus senadores. Isso para nós é inegociável. Nós não flertamos com nenhum tipo de ataque à nossa democracia. Tanto é que nós fizemos um reposicionamento do MDB. O MDB, com a minha candidatura à presidência da Câmara dos Deputados e com a candidatura da Simone Tebet para a presidência do Senado, se demonstrou independente, apresentou pautas para o país e para o parlamento, foi derrotado pelo governo, mas manteve até o último momento a sua crença na democracia, na liberdade. O país é um país diverso, que nós temos que respeitar a diversidade. Foram questões que foram defendidas pelo partido e são defendidas pelo partido. Em nenhum momento nós deixamos de colocar isso de maneira cabal. Não faltou subir à tribuna e fazer um grande discurso à nação? Porque em vez disso a gente viu o presidente Michel Temer se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro depois do 7 de setembro. Inclusive, ele deu entrevista aqui para a gente na semana seguinte, falando sobre esse encontro, onde ele foi atuar como conselheiro, apagando incêndio para o presidente Jair Bolsonaro.
Então, a gente ouve o senhor falar agora, dá quase uma sensação de que o MDB se colocou como oposição a esse governo. Mas você sabe Mas que o MDB... o ex-presidente Michel Temer foi o bombeiro do Bolsonaro nesse processo. Foi lá e atendeu a um apelo do presidente Jair Bolsonaro, sentou com ele, redigiu a carta para ele. Como fica? Não tem ali uma contradição em relação a talvez não caberia ao MDB ter uma postura mais firme contra esse comportamento? Naquele momento, o presidente Michel Temer, como ex-presidente da República e um estadista, ele fez o que cabia a ele. Nós vimos um momento muito ruim do país, de instabilidade política, de instabilidade institucional, e como ex-presidente da República, ele não poderia deixar de atender um convite do presidente, principalmente naquilo que o presidente Michel Temer tem como capacidade de diálogo, de pacificação, para que a gente pudesse superar aquele momento de crise, e foi o que aconteceu. Infelizmente, durou pouco, né? Mas eu acredito que o MDB sair de cima do muro um pouco? O presidente Michel fez o que era correto naquele momento. Depois da nossa candidatura à presidência da Câmara e da Simone no Senado, o MDB definiu, num reposicionamento, não participar do governo. Porque sempre tinha aquela crítica, o MDB é governo em qualquer governo. Uhum. Né? O partido que dá a sustentabilidade, o partido que está sempre com o governo. Nós não aceitamos ministério. Nós achamos naquele momento que era melhor a gente contribuir com as pautas que eram importantes para o país, fazer os grandes debates, mas sem estar no governo. Aquele foi um reposicionamento também, que começou na Convenção Nacional, que nós tivemos uma nova executiva no partido e que naquele momento os nossos convencionais definiram pela independência do partido. Então, é um reposicionamento. Hoje o MDB tem apoiado pautas que são relevantes, são importantes para o país, mas hoje o MDB não participa do governo. Portanto, fica com mais liberdade também de apresentar uma alternativa tanto ao Bolsonaro quanto ao Lula. O desafio nosso agora é, com o tempo, a Simone reagir nas pesquisas. As nossas pesquisas qualitativas demonstram que ela chegará a 2 dígitos. Eu tenho convicção, pela experiência política que tenho, que se ela chegar a 10% dos votos, as pessoas vão olhar para ela como uma alternativa real. E aí nós vamos ter não digo um novo fenômeno, porque ela não vem, ela tem uma trajetória política, ela tem um legado, ela tem uma história muito bonita de serviços prestados aos brasileiros, mas nós vamos ter uma candidatura que realmente possa olhar para frente e devolver a esperança no Brasil, porque triste o país que pode ter a definição de um presidente da República pelo voto do não. E hoje a gente está vendo muita gente que vota no Lula, e a pesquisa que nós fizemos até é interessante, a pessoa rejeita o Lula, mas ela rejeita tão mais o Bolsonaro que ela acaba votando no Lula. Dos votos do Lula, 14% na pesquisa que nós fizemos são pessoas que rejeitam o próprio ex-presidente, mas que nessa colocação ficam com o Lula. E dos votos do presidente Bolsonaro, 20% dos votos que estão com ele rejeitam o presidente Bolsonaro, mas rejeitam mais o Lula e acabam ficando com ele. Então, nós temos um universo de pessoas que não estão conseguindo enxergar que vai existir uma alternativa equilibrada, moderada, de diálogo, de entrega, de resultado, que vai debater o Brasil real e os problemas reais dos brasileiros para a gente ter uma melhor via viável. Então, é a construção que a gente está fazendo. Deputado, porque a gente ainda não tem uma escolha do vice. Eu queria até perguntar para o senhor também sobre como estão as conversas com o senador Tasso Gereissati.
A gente ainda não tem uma definição do vice da Simone Tebet. A gente vê, como o Carlos bem pontuou ali numa das perguntas dele, ainda não tem um projeto claro, nada disso está apresentado. Daqui a pouquinho, e passa muito rápido, a gente já vai entrar na fase das convenções, no começo oficial da campanha, e a candidatura dela ainda não está de pé mesmo, né? A gente tem a sensação de que ainda está tudo muito incipiente. Não falta um pouco mais de agilidade? A gente viu, a gente tem um mês aí de atraso em relação à data que tinha sido escolhida inicialmente para anunciar a candidatura dela, porque o PSDB ficou ali naquele vai, não vai, Dória fica, não fica. Tudo isso não está atrasando demais esse processo? Não está na hora do MDB... bater o martelo ali e falar, olha, a gente precisa andar mais depressa, a gente precisa apresentar um projeto concreto se a gente quiser romper essa polarização? Nós fizemos, inclusive, ontem uma reunião, o Bruno Araújo, o presidente nacional do PSDB, o Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania, para a gente começar a avançar nessas definições. O PSDB tem grandes nomes que podem compor a chapa com a Simone, como o senador Tasso Gereissati, foi governador do Ceará, um empresário muito bem sucedido, um político muito respeitado, que daria muita força para a chapa. Tem outros nomes importantes do PSDB. Olha, nós temos, vou dar um exemplo, a senadora Mara Gabrilli, de São Paulo, um excelente perfil, um excelente nome, uma pessoa que se dedica à vida pública com honradez. O Eduardo Leite, ele candidato exato, lá no Rio Grande do Sul, mas é um outro grande nome. Nós temos a Raquel Lira em Pernambuco, nós temos vários outros nomes. Eu acredito que a possibilidade de ser o Tasso, o vice, é muito grande. Mas o PSDB tem grandes nomes e vai somar com o nome da Simone. Nessa eleição, e qualquer eleição, não existe subir de elevador, né? A gente tem que subir degrau a escada. E é o que a Simone está fazendo. Agora ela vai começar a percorrer o país, ela já foi em vários estados, mas vai começar a percorrer o país, vai apresentar o projeto. Eu não tenho essa angústia de que está tudo atrasado. Eu acho que tem um momento, acho que as pessoas ainda não estão com aquela percepção que dia 2 de outubro nós vamos votar para presidente. Não acredito que o brasileiro, com tantos problemas que tem, acorda pensando quem vai ser o presidente mas as pesquisas que nós vamos eleger. Nunca foi tão forte o nível de definição do eleitor nessa altura da eleição. A gente vê Alguma coisa um voto muito cravado ali nas pesquisas, né? E uma baixa mobilidade ali das candidaturas para esse estágio em relação ao que a gente viu. Mas eu acredito que essa fidelidade do voto diz mais respeito à falta de alternativas visíveis do que realmente a uma definição da população. Eu acho que há espaço, as pesquisas demonstram isso. O fato dela ser mulher é um diferencial. As próprias pesquisas demonstram, não para garantir voto, mas que as mulheres olham para uma candidatura da Simone com curiosidade. Tanto é que, quando ela saiu nas inserções de televisão, nós tivemos um aumento da procura dela no Google. Ela ficou em primeiro lugar como um nome de busca, quer dizer, por curiosidade. E o que a gente percebe é que quando as pessoas começam a conhecer a Simone, veem o perfil dela, o que ela já fez, o que ela representa, ela consegue cativar, ela consegue apaixonar as pessoas, ela traz emoção, ela traz uma percepção de que é possível a gente discutir o país, que a gente tem um caminho fora dos polos já colocados. Eu vou só interromper um pouquinho, gente, só para avisar que a gente já está se aproximando um pouco do nosso tempo. Então, eu vou abrir uma última rodada aqui de perguntas com os meus colegas. Podemos começar aqui pelo Leonardo? Eu queria pegar o gancho da Clarissa, da definição da chapa nacional, e pedir comentários do senhor da chapa aqui no estado de São Paulo, né, na aliança com o Rodrigo Garcia. As pessoas que eu tenho conversado da campanha dele dizem que quem vai apitar na vice dele vai ser o MDB. Tem alguns nomes colocados, como Edson Aparecido, que é secretário municipal aqui de saúde. Eu queria saber do senhor qual vai ser o papel do MDB na chapa com o Rodrigo Garcia.
quais nomes vocês estão cotando para colocar nessa aliança com ele? E aproveitando, está garantida essa aliança? Porque o governador Rodrigo Garcia aqui está sofrendo com muita gente saindo do barco dele. União né? Brasil pulou fora. Eu queria saber se vocês estão fechados com o Rodrigo Garcia também, antes. Não, nós temos um trabalho em parceria com o Rodrigo Garcia. Eu fui deputado estadual com o Rodrigo, eu conheço ele há muito tempo, apesar dele ser jovem, ele tem muita experiência. Ele foi 4 vezes secretário de Estado, em secretarias diferentes, ele tem uma bagagem política, eu diria que ele é, dos políticos paulistas, o mais preparado, porque ele está muito tempo na vida política e teve a oportunidade de servir em várias áreas com maestria. Então, nós temos essa parceria, que é muito firme. Não acredito que nenhum partido vá sair dessa aliança, porque é uma aliança robusta. Ontem mesmo nós estivemos em Ribeirão Preto, no governo da área, com o trabalho do governador, com a percepção do que é importante para a população do interior. Claro que o MDB tem a pretensão de participar da chapa majoritária. Nós temos essa discussão. Hoje nós temos um grande líder político em São Paulo, que é o Ricardo Nunes, que é o prefeito da capital. O Edson Aparecido veio para o MDB pelas mãos do Ricardo Nunes, porque fez um belíssimo trabalho na Secretaria de Saúde do município. São Paulo, capital, ficou conhecida como a capital mundial da vacina, muito pela excelência do trabalho do Edson. É o nome mais forte? É o nome hoje mais forte no MDB para compor a chapa com o Rodrigo. Nós estamos nessa parceria. O Itamar Borges foi secretário de Agricultura do governo do João Dória, fez um belíssimo trabalho com entregas no interior, com investimento inédito em tecnologia, nos institutos de pesquisa do Estado de São Paulo, que são muito fortes e que muitas vezes foram esquecidos, com um trabalho de entrega de viaturas para rondas rurais. No interior de São Paulo, nós tivemos um aumento muito grande da violência no campo, assim, assustador. E a Secretaria da Agricultura fez, em parceria com as guardas municipais e com a Polícia Militar, esse programa de rondas na região rural, que melhorou muito essa questão da segurança. Enfim, nós temos uma parceria que é de algum tempo com o governo do Estado e não vamos mudar essa linha. Acho que você tem que ter uma postura, e a nossa postura é de estar ao lado do Rodrigo Garcia, que foi presidente da Assembleia. Eu fui líder do MDB, ele era líder do Democratas, fomos deputados federais juntos. Então, eu conheço o Rodrigo e tenho absoluta confiança nele como gestor público. Acho que é o melhor para São Paulo. A questão de São Paulo é absolutamente apropriada, pergunta, mas eu ainda quero voltar um pouco atrás da questão da Câmara Federal. Deputado, o senhor foi líder do MDB, como o senhor lembrou, o senhor é presidente do MDB, o senhor disputou a presidência da Câmara dos Deputados. Eu diria que, com tranquilidade, que o senhor tem todo o perfil para ser novamente candidato à presidência da Câmara e assumir a presidência da Câmara no futuro governo, né? No entanto, o seu adversário da disputa agora, de 2 anos, acabou de escrever um artigo na Folha de São Paulo, um artigo sobre a Petrobras, que é um primor, né, em termos de irrazoabilidade. Né? Quer dizer, é impressionante. Ele abre o artigo, por exemplo, dizendo que o presidente da Petrobras, o Conselho da Petrobras, quer derrubar o presidente da República, de certa forma. Né? Ele diz dessa forma, faz uma série de perguntas desatinadas, que aliás, serviriam para que ele mesmo respondesse em relação à Câmara. Quer dizer, o senhor nessa posição toda, como que o senhor se posiciona diante disso? Porque me parece que tem uma bola ali pingando, né? Para que o senhor aproveite e chute ela para frente, que me parece que está passando o tempo e por conta dessa tranquilidade, dessa
prudência, talvez exagerada, vocês deixem passar essas oportunidades de fazer política, de fazer enfrentamentos. Uma carona só e pedir para o senhor também, completando a pergunta dele, comentar a ideia de uma CPI da Petrobras, aproveitando só uma carona também. Mas vamos lá, primeiro ele. Fato inédito, né? O próprio governo querer fazer uma CPI para investigar talvez a ausência de uma diretriz do próprio governo para solucionar um problema sério. Nós temos várias oportunidades que dependeriam do presidente ou do ministro da Economia, numa canetada, se quiser resolver o problema, pode resolver. Os próprios dividendos que o próprio governo recebe da Petrobras, poder subsidiar o diesel, você tem soluções. O que a gente vê é que na ala política do governo há um desespero total. Por quê? Porque a percepção deles é que se eles não conseguirem baixar o preço da gasolina, do álcool e do diesel, a eleição já foi. Quer dizer, e nesse desespero, a gente acaba vendo soluções abstratas, soluções que no final não vão resultar na diminuição do preço na bomba. Agora fala-se em aumentar a tributação sobre a Petrobras. Quer dizer, você já viu 5, 6 ideias que nenhuma garante que o diesel vai estar mais barato, que a gasolina vai estar mais barata. Então, eu acho que o posicionamento do MDB, ele é mais forte quando a gente apresenta uma candidatura. Eu acho que esse é o momento da gente reafirmar uma posição do partido, de apresentar um projeto para o país que não seja os que já estão colocados. Eu acho que é um reposicionamento do partido, é um reencontro do partido com a sua militância. O partido o MDB é o partido que mais tem filiados no país. Agora, deixou muitas vezes de disputar a presidência da República e outras eleições e acabou perdendo um pouco essa capacidade de mobilização. Eu acho que a Simone tem totais condições de reconectar o nosso partido com a nossa base e reafirmar essas posições. Eu vejo com muita preocupação essas ideias improvisadas que, no final, com 1 ou 2 aumentos, já vai tirar toda a capacidade de diminuir o preço real da gasolina e do diesel, trazendo insegurança jurídica. Agora estão falando em mexer na lei de governança das estatais. Quer dizer, o que isso tem a ver com o preço do combustível? Então também tem gente querendo pegar carona num problema real dos brasileiros, porque o governo, se quiser, ele pode fazer uma ação concreta. Esse ano, o governo deve receber 40, 50 bilhões de reais em dividendos. Quer dizer, você tem condições de fazer algo sem mexer, porque o que o governo faz nos últimos anos? Sempre querendo tirar dos estados, sempre querendo criar uma dificuldade para os governadores e sem efetivamente mostrar por que vai abaixar o preço da gasolina e do diesel. Então, eu vejo um desespero político muito grande nesse tema e quando você está... Inclusive nesse artigo do presidente da Câmara? Eu acho que o presidente acaba, por não ser um grande conhecedor dessa área, também entrando em assuntos que ele não domina e que acaba escutando de A, de B e de C e acaba tentando contribuir. Mas, na verdade, a gente sabe que de prático, quer dizer, o que garante que essas medidas que estão propostas vai chegar na bomba de gasolina e do diesel? Nada. Eu não vi nenhuma dessas propostas com segurança. O governador Rodrigo Garcia fez uma proposta de zerar o ICMS utilizando a dívida dos estados com a União. Que isso ele é mais plausível, por quê? Porque existe uma compreensão na economia mundial de que isso é possível sem trazer insegurança jurídica, sem trazer insegurança política, sem você...
você fazer uma equação que os estados possam efetivamente baixar os impostos e cobrar. Porque não adianta baixar o imposto se ficar no lucro da distribuidora ou do dono do posto de combustível. Então, assim, existem algumas boas propostas, mas que não estão sendo aceitas pelo governo federal. Presidente, uma última pergunta aqui antes da gente encerrar. O senhor comentou aí esse reposicionamento do MDB, né, que o senhor disse que aconteceu. Mas uma coisa que, querendo ou não, ainda chama muito a atenção da gente é que o líder das pesquisas de opinião, que é o ex-presidente Lula, representa um partido que chama o seu partido de golpista. Então, supondo que a eleição caminhe no formato em que ela está agora e o ex-presidente Lula seja eleito, como fica o MDB aí? Porque há uma ala do PT que fala em tentar trazer o MDB para perto de novo. Ou o MDB vai para uma oposição, vai para uma posição de neutralidade? Onde ele vai se encaixar nessa equação? Primeiro, eu acho que a eleição não está definida. Eu acho que tem espaço ainda. Eu acho que a partir do dia 15 de agosto, as pessoas vão olhar para a política com mais clareza, sabendo quem são os candidatos, sabendo que não existem só 2 candidatos e que existem outros candidatos, e acho que o efeito cumulativo dessa briga, ele vai fazer com que a população perceba que essa polarização realmente prejudica a vida das pessoas. Então, eu acho que ainda há um campo fértil de crescimento de uma candidatura como a da Simone Tebet. Não faria todo esse esforço se não acreditasse nisso. Acredito e acho que é o melhor para o país, pelo espírito público, pelo conhecimento que eu tenho da senadora Simone Tebet. Acho que ela tem tudo para quebrar essa polarização. Claro que, se isso não ocorrer, eu vou conduzir o partido ouvindo a todos. Não vou tomar uma decisão como presidente. Nós temos a democracia como algo que a gente exerce no dia a dia do MDB. E nós vamos dialogar, nós vamos conversar com todos os líderes do partido para tomar uma decisão. Mas reafirmo a você, eu tenho muita convicção que há espaço de crescimento da candidatura da Simone. Espero que ela vá para o segundo turno e eu tenho absoluta certeza que se ela for com o Lula, ela ganha o segundo turno do Lula. E se ela for com o Bolsonaro, ela ganha do Bolsonaro o segundo turno. Então, tem muito trabalho, vamos trabalhar confiando nessa possibilidade. Presidente, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. Queria aproveitar e agradecer também aos meus colegas aqui, mas foi um prazer receber o senhor aqui. Clarissa, muito obrigado. Carlos, Leonardo, muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição para discutir o nosso país. E queria também agradecer a todos vocês que acompanharam mais esta edição do Amarelas On Air. Lembrando que esse programa é um oferecimento da JHSF, que a gente volta sempre, todas as semanas, com um entrevistado diferente. Eu estou de volta aqui com vocês na semana que vem. Muito obrigada e até lá. No Brasil, notícia tem nome. Veja. Veja investiga. Confere. Apresenta o fato e as consequências. Veja. Quem lê, sabe.